Pessoal, então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entender como criar elementos no Revit, fazer o lançamento de elementos a partir das rotinas aqui no Dynamo, a partir de alguns nós. Nessa aula de forma mais específica, a gente vai entender como criar paredes no Revit a partir de rotinas do Dynamo, quando a gente tem a localização de algumas linhas. Essas linhas podem ser de arquivo DWG, podem ser de linhas que nós mesmos criamos, podem ser de linhas que a gente criou através de pontos que nós temos de um levantamento topográfico, tá? O procedimento é o mesmo. E é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá? Olá pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Dynamo, que nós estamos disponibilizando aqui gratuitamente no canal do YouTube da Engenhabim. Já vou pedir para vocês, por favor, curtam o vídeo, comentem, deixem o feedback de vocês. Pessoal, indo direto ao assunto aqui então, a gente quer criar uma rotina que eu vou utilizar linhas que eu tenho, por algum motivo, a gente já conversou ali na introdução, né? E através dessas linhas eu quero criar as paredes. Então o Revit, ele já tem a sua ferramenta de parede, mas a gente consegue também fazer isso aqui. E vamos explicar um pouquinho a diferença, quando criar uma rotina e quando não criar. Vamos lá. Eu não concordo muito com a abordagem de ficar criando rotina do Dynamo para tudo. Se eu já tenho uma ferramenta que cria paredes aqui no Revit, ela me atende perfeitamente para esse projeto aqui, ó. Todas as paredes que foram lançadas aqui foram através do comandinho de paredes que nós temos aqui no próprio Revit. Agora, quando utilizar uma rotina? Quando eu tenho, pessoal, que automatizar processos, tá? Vamos supor que eu tenha realmente linhas que vieram lá do AutoCAD de um projeto que eu quero converter todo esse projeto de DWG para modelagem. Então, olha só que interessante, eu vou modelar tudo de novo? Não, eu posso criar uma rotina aqui em 5 minutinhos, eu já tenho uma rotina dessa pronta que vai atender uma demanda específica, tá? Então, o Dynamo é uma ferramenta de programação visual para a gente ali recorrer às nossas rotinas quando o Revit falha, digamos assim. Quando eu tenho que utilizar procedimentos e processos repetitivos para trabalhar com um volume de informações ou com um volume de elementos, de geometrias, o Dynamo é perfeito. Agora, no dia a dia, para lançar parede aqui, eu não preciso criar rotina, tá? Mas como eu falei para vocês, essa rotina de criar paredes, ela pode ser útil se eu já tiver as linhas de um levantamento topográfico, enfim. Por algum motivo. Mais um exemplo. Viga baldrame, eu já conversei sobre isso na aula passada. Viga baldrame eu vou lançar em todas as paredes. Por quê? Porque eu não posso apoiar a parede diretamente no solo. Eu tenho que ter algum elemento estrutural ali para poder receber o carregamento das paredes. Então o que eu vou fazer? Eu crio uma rotina que pode lançar essas vigas automaticamente na posição das paredes. Isso é muito, muito válido. Bom, feito esse pequeno parêntese e essa observação que ela é importante, vamos voltar lá para a prática, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui no Dynamo. O que eu quero fazer? Ó? Eu quero então lançar as paredes através de linha, mas eu não tenho linha aqui. É legal, eu gosto dessas aulas que a gente começa a revisar tudo aquilo que foi feito antes, né? Então vamos começar do quê? Quero linha. Posso criar através do quê? De pontos, né? Então eu tenho aqui o menu Geometria, venho aqui em Curvas, venho aqui em Linhas, né? Eu quero o seguinte, ó, eu quero pelo ponto de início e o ponto final, tá? Start Point e End Point. O que eu vou fazer? Ó? Vou clicar o meu nozinho aqui, ele está pedindo 2 pontos. O que eu vou fazer para poder criar esses 2 pontos? Vou vir aqui, ó, muito simples, né? Deixa eu até fazer o seguinte, ó, já que eu tenho que criar ponto, deixa eu colocar o nozinho dos pontos aqui primeiro. Ó. Vamos colocar aqui pontos por coordenadas, né? A gente já viu isso também. Então o que eu preciso? Eu preciso de 2 pontos, né? Então, ó, eu vou fazer uma cópia, Ctrl, clicou, arrastou, ele copiou. Tá vendo que o primeiro aqui ele já até deu o 0, 0? Os dois, na verdade, né? Um está sobre o outro aqui. Então esse daqui eu não vou mexer. Agora, na entrada aqui em X, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um número aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um slider. Vamos colocar um number slider. Ó, vou trazer para cá. E aqui em X, ó, eu vou conectar aqui, tá? E conforme eu arrasto, olha só o que acontece lá. Legal, né? Agora, o que eu tenho? Eu tenho 2 pontos, ó, quero criar uma linha. O ponto de entrada, né, o ponto inicial, na verdade, e o ponto final. Então, olha só que legal que eu tenho lá, tá vendo? Ó? Eu tenho isso daqui. Uma outra forma também, tá, pessoal, que não é também o objeto ou objetivo dessas aulas aqui, é criar
desenvolver concepções arquitetônicas complexas, né? Que eu posso trabalhar com geometrias, com pontos, com linhas, com sólidos, com superfícies, e a partir dali criar uma modelagem toda diferente ali e orgânica, né? Mas eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro, então não é da minha atribuição e muito menos da minha especialidade criar esse tipo de elemento, né? Geralmente a gente recebe essas concepções arquitetônicas e a partir dali a gente trabalha com projeto executivo e com os outros projetos complementares ou de engenharia, mas é muito utilizado também. Tá? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, se eu tivesse vários sliders aqui controlando o comprimento de linhas ou de posição de pontos, eu poderia fazer isso aqui também e criar formas bem complexas aqui, tá? Bom, mas vamos lá, ó. E agora, o que eu preciso? Ó? Eu tenho linha, certo? Tenho uma linha, na verdade, aqui. Poderia aqui, sei lá, ter um monte de linhas aqui, lançar, sei lá, 400 paredes de uma vez só. Aliás, deixa eu colocar aqui no manual, mas eu quero fazer com uma só, que o conceito é o mesmo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Quando eu venho aqui agora em Revit, por que eu tenho que ir no grupo Revit? Porque eu quero criar um elemento no Revit. Venho aqui agora em Elements, porque eu quero criar um elemento. E dentro de Elements, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho paredes. E aqui eu tenho, ó, pela curva e nível ou pela curva e altura. O que eu quero fazer aqui? Ó? Pela curva e nível. Qual que é a entrada que eu tenho nesse nó? A curva, a linha, ela é uma curva, né? É classificada na geometria ali como curva. O nível de base, o nível de topo e o tipo de parede. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou vir aqui, vou colocar, ó, a linha, eu já dei entrada. O level, o que eu vou fazer? Ó? Botão direito, pesquisei. Vou colocar o level aqui, ó. Vamos colocar do nível do térreo aqui, certo? Vou fazer uma cópia, Ctrl arrastei. Vou puxar para cá isso aqui, tá? Para ficar mais simples de enxergar aí, ficar melhor para vocês. Ó, vou clicar aqui e o Wall Type. Tem que trazer um nozinho aqui que vai chamar o tipo de parede, né? Vamos lá, o Wall Types, tá vendo? Digitei aqui, tá lá no grupo de Selection, tá vendo? Se eu clicar aqui ele já vem direto, né? E aqui eu vou escolher o tipo de parede. Ah, da onde que ele está trazendo esses tipos aqui? Do seu projeto. Ele já está fazendo a leitura do projeto e ele vai trazer os tipos aqui daquilo que você tem carregado naquele projeto, naquele template. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar... Vou pegar qualquer uma aqui, né? Vamos pegar essa de embasamento aqui, tá vendo? O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou trazer isso para cá também, ó. Vamos organizar. A gente vai ter algumas aulas também depois de organização aqui, tá, da rotina. Vou conectar aqui e vou executar. Por que ele deu aviso? Ó, vamos lá. Falha, a altura deve ser maior que 0 e menor do que 300. Vamos ver o que eu fiz aqui de errado. Obviamente, né? Aqui eu coloquei, ó, o nível base e o nível do topo, eu coloquei o mesmo. Então ele não vai conseguir criar. Então eu vou colocar aqui, ó, piso superior e agora eu vou executar. Ele já criou a parede. Como é que eu sei? Deu uma saída de parede, ele já deu ID para aquela parede. Como é que eu sei disso? Ó, a parede foi criada em algum lugar aqui. Ó. Vamos ver aqui onde é que ela está. Acho que ela está por aqui. Ó. Não é isso aqui não. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos esticar a linha ali. Ela está lá por dentro da edificação, tá? Aliás, deixa eu ver se ela não está aqui fora. Na verdade, ela está ali fora, né? Eu que não enxerguei direito aqui porque ela está na cor preta. Olha só a parede aqui. Parede de 10 metros, criada aqui. Tá? Se eu vier aqui na minha rotina, alterar isso daqui, vamos lá. Vamos colocar aqui, sei lá, 29 metros, né? Ó, vamos vir aqui e executar de novo. O que ele vai fazer? Vai ficar alterando a parede, tá? E se eu tivesse aqui, enfim, mais 300 linhas aqui, ele ia lançar todas as paredes de uma vez só. E aqui eu posso fazer o seguinte também, né? Posso vir aqui, ó, trazer o element.geometry, que é sempre um nozinho que a gente utiliza, porque além da parede aparecer lá, eu quero, talvez, mostrar ela aqui no Dynamo também, né? Quando eu faço isso, tá vendo? Ó, ele traz a geometria da parede ali pra gente. Vamos carregar aqui, ó, vamos deixar aqui um zoom um pouco maior, virar aqui, vamos clicar aqui de novo, e tá aqui, pessoal. É assim que nós criamos elementos aqui no Revit, nós criamos elementos ali no Revit, né? Através de rotinas do Dynamo. Quando eu estou aqui em Revit Elements, eu tenho aqui, ó, praticamente todos os elementos que eu tenho lá no Revit, eu tenho aqui nozinhos aqui também para poder criar esses elementos aqui de alguma forma organizada, de alguma forma automatizada, através de rotinas também. Então, para cada um dos elementos lá, eu tenho nós aqui para a gente poder também fazer esse lançamento aqui através do Dynamo.
Um grande abraço, até a próxima aula. Não se esqueçam, por favor, de curtir o vídeo e comentar. Valeu!